Olá pessoal, tudo bem? Estou escrevendo uma história aqui que pode ser ou não o resumo de um livro, de um próximo livro, quem sabe. Então, o nome da história é A Menina dos Sonhos Roubado e o subtítulo é E se? Então, eu vou estar lendo essa história para vocês. Eu acabei de criar, tá fresquinha, acabou de sair do forno. Vou estar lendo essa história para vocês e gostaria de saber qual seria, no final da história, eu gostaria de saber qual seria a sua opinião sobre a história e se você faria ela diferente. O título da história é A Menina dos Sonhos Roubados. O subtítulo, E se? Vamos lá para mais uma história. Em uma cidade que tinha um povoado minúsculo, vivia uma garota de 15 anos, que o sonho dela era sair daquele lugar e ter muito dinheiro. O nome dela era Alice. Um certo dia, quando estava indo para a escola, o homem que aparentava ter uns 30 anos, o nome dele, Bartolomeu, chamou-a para conversar e, a partir daquele dia, sempre que ia para a escola, eles ficavam batendo papo. Bartolomeu sempre estava com um carro filé, roupas e sapatos de marca. Pagava lanche e presenteava Alice com presentes da hora, que, claro, escondia da sua mãe. Começaram a namorar e trocaram números de telefone, e quando não conversavam na escola, ficavam trocando mensagens. Ela ia dormir tarde, até que sua mãe descobriu e perguntou quem era essa pessoa que ficava conversando com ela. Com medo da reação da mãe, resolveu mentir, dizendo que era um amigo novo da escola. Porém, sua mãe, Dona Regina, estava desconfiada, pois o comportamento da filha havia mudado nos últimos dias. Um dia, a mãe entrou no quarto para retirar o balde de roupa suja e viu que o celular estava em cima da cama ligado e resolveu mexer. Para sua surpresa, quando olhou a foto do Bartolomeu e as conversas íntimas que eles estavam tendo, ela sentou na cama e esperou Alice sair do banheiro. Quando saiu do banheiro, foi questionada sobre o romance. Por sua vez, ela ficou furiosa, dizendo que a mãe não tinha o direito de mexer nas suas coisas, quem dirás no seu telefone, no seu celular, e que queria ter privacidade, xingando pela primeira vez. Dona Regina deu-lhe um tapa no rosto de Alice, falando para ela que era contra o namoro, que ela tinha que estudar e não ficar saindo com um cara que apresentava ter de 30 a 35 anos, que iria à delegacia para denunciar, pois era pedofilia. Perguntou o endereço dele. Ela disse que não sabia, e mesmo se soubesse, não iria dizer, gritando para sua mãe que a odiava e iria embora daquele inferno na primeira oportunidade. Dona Regina saiu do quarto arrasada, dizendo que ela estava de castigo e sem celular. Porém, ela ficou tão transtornada que esqueceu de levar consigo. Alice pegou o telefone e ligou para Bartolomeu. Ele, por sua vez, não perdeu tempo. Perguntou se ela queria fugir, mas que depressa aceitou a oferta, pois a garota viu uma oportunidade que estava esperando para sair daquele buraco. Arrumou as melhores roupas e pulou a janela, indo para o local marcado. A mãe lembrou que não havia pego o celular e voltou para pegar, encontrando o guarda-roupa revirado. Entrou no banheiro com medo da filha ter se matado, porém não a viu. Logo imaginou o que havia acontecido. Andou alguns quarteirões em pranto, na esperança de ver sua filha amada, mas era tarde demais. Resolveu ir até a delegacia e dizer o que estava acontecendo. O delegado, por sua vez, falou que logo ela voltaria. Só era uma revolta de adolescente. Se depois de 24 horas ela não tivesse voltado, que era para retornar.
24 horas se passaram. Dona Regina nem dormiu aquela noite. Ligou para a filha, deixando o recado, e nada da menina responder. Enquanto isso, Alice estava com seu namorado. Ao chegar na casa dele, viu que havia vários homens em casa. Ela perguntou quem era. Ele sorriu e disse que eram seus irmãos. A levou para o quarto, dizendo para se banhar e retornar para almoçar. Durante o dia, eles riram, comeram, brincaram e tomaram banho de piscina. Ela então ficou com sede, indo até a cozinha beber água. Ao retornar para a sala, ouviu os homens combinando com Bartolomeu, perguntando quem ia ser o primeiro. Sorria e dizia, lógico que era ele. A menina correu para fora e, para sua surpresa, havia vários cachorros enormes pelo quintal, que, para sua tristeza, eles latiram, e os homens foram ver o que estava acontecendo. Quando viram que era Alice, Bartolomeu perguntou o que ela estava fazendo ali fora, batendo no rosto dela com tanta força que sangrou a sua boca. A garota caiu no chão, começando ali mesmo os abusos. Então, o dia seguinte, Dona Regina voltou à delegacia. O delegado começou a levar as coisas a sério, registrando o boletim de ocorrência, começando as buscas. Amigos e vizinhos ajudaram. O pai de Alice, que era separado da mãe, resolveu aparecer depois de 13 anos, que havia sumido quando viu as notícias passar no jornal. Quando de repente, em uma outra cidade vizinha, alguém ligou para a delegacia e disse que havia visto a garota passar com um cara dando as características de Bartolomeu. Os policiais foram até aquela cidade, acionaram os policiais locais e começaram as buscas. A partir do local aonde a garota havia sido vista pela primeira vez. Soltaram os cachorros de buscas. Minutos depois, um dos cachorros começou a cavar e os outros foram para cima também. Os policiais tiraram os cachorros, continuando o serviço, quando de repente se deparou com um corpo. Chamaram o necrotério, tirando o corpo do lugar. Quando passou por Dona Regina, mesmo com o corpo coberto por um lençol, um dos pés escorregaram e ouviu-se um grito estrondoso pela mata fora. Não! Minha filha, não! As pessoas tentaram acalmar, dizendo que podia não ser ela, mas a mãe dizia que era sim, pois a correntinha de ouro que estava no tornozelo tinha sido presente de aniversário da avó da garota, que havia falecido há 2 meses. Enfim, após o laudo e o reconhecimento dos pais, concluíram que era Alice aquele corpo. A mesma foi estrupada de todas as maneiras e espancada até a morte. A mãe, Dona Regina, entrou em depressão profunda e morreu depois de 6 meses. O pai se culpava todos os dias da sua vida por ter abandonado sua família e ter ido embora com outra mulher. Os estupradores sumiram sem deixar vestígios. E você? Acha que a mãe estava invadindo a privacidade da filha? Se ela não tivesse pego aquele telefone, olhado as mensagens de Alice, sem autorização dela, será que o fim da história teria sido outro? E se fosse você escrevendo essa história, como terminaria o final? Deixa aí os seus comentários. Quem sabe você pode mudar essa história. Ok? Até a próxima. Tchau!